Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso Mandato Cast e hoje estamos com uma personalidade, um profissional exemplar, um grande amigo, Dr. Hermógenes de Almeida dos Santos. Graduação em Engenharia e Operação Mecânica, Administração de Empresa, Operações Mecânicas e Engenharia Mecânica, curso em Engenharia Econômica, participação pelo Exército Brasileiro, trabalhou na empresa DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgoto, pela Manesma, nossa grande Manesma, na área de siderurgia, com empresas da construção civil, né, que foi ex-sócio e diretor da R Construção, e professor de estatísticas, além de inúmeras outras informações de formação acadêmica, experiências profissionais. Além disso, um grande amigo, Andarilhos do São Bento, né? Do time aqui do bairro São Bento, aqui de Belo Horizonte. E, além de tudo, um grande exemplar investidor da Bolsa Brasileira e vai nos brindar com a sua participação aqui hoje, contando um pouquinho da sua história. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui hoje, né, participando desse bate-papo aqui com a gente. E antes de mais nada, Hermógenes, eu gostaria de que você contasse assim, um pouquinho da sua história, né? Você é de Belo Horizonte, sua família é de Belo Horizonte. Como é que foi assim a sua introdução da infância até na área dos estudos, até chegar na engenharia? Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Em primeiro lugar, Felipe, eu te agradeço o convite, me sinto honrado poder participar com você desse encontro aqui. Bom, a minha história é mais ou menos comum, assim, todo mundo de uma classe média, né? Meu pai serviu o Exército e veio de família muito humilde. De Belo Horizonte? Meu pai é de Ouro Preto. Ah, tá. Meu pai é de família de Ouro Preto, família Reis, né? E então ele conta a história dele, que é o seguinte: o pai dele faleceu, então a mãe e minha avó ficou, né, sozinha, criando cinco filhos. Entendi. Então ela era professora primária. Sua mãe? Minha mãe, né? E aí então o meu pai fala que é o seguinte: eles passaram muita dificuldade, ele novo ainda. Então ele pegou na Revolução, na época da Revolução de 30, ele se alistou como voluntário. No Exército? Aí ele conta... No Exército? No Exército. Na Revolução Isso de 30, lá no em Exército. Ouro Preto? É. Aí então ele fala que ele alistou no Exército... Se você quiser falar um pouquinho mais próximo aí. Para poder ter o que comer, né? Ter a farda como vestimento, porque ele andava descalço, tinha botina. Então ele fala que foi por uma necessidade. Aí então ele entrou e fez carreira lá. Achei até bonito, porque ele foi lá com 17 anos e servindo no Exército, depois continuou continuar estudando. Aí ele fez lá os cursos de cabo, corpo de sargento e fez o curso de Direito. Aí ele formou em Direito, Olha só. foi ser promotor de Justiça. Ó. Né? E ele, como promotor de Justiça, ele percorreu. Aí eu nasci em Belo Horizonte. Né? Aí, voltando um pouco atrás, as minhas duas irmãs mais velhas nasceram em Ouro Preto. Aí depois, então, meu pai também, como no Exército, ele veio para Belo Horizonte, né? Depois da Revolução. E ele, então, conta que essa história para a gente, que para mim eu tenho um grande orgulho da origem dele, que é a minha origem também, né? Claro. Então, isso para a nossa família, eu acho que é uma glória a gente ter um Maravilha, pai que assim, bom. vitorioso. E uma carreira muito bonita. Bonita. Porque entrou no Exército, que, né, é Por necessidade. uma instituição forte. séria. E por necessidade, né? E num período crítico, que era da Revolução. E aí, então, ele formando, né? Aí ele foi direito, foi ser promotor de justiça. Aí, como sempre, todo promotor de justiça, no início, ele vai para o interior.
né? Vai fazendo carreira para chegar aqui, para Belo Horizonte. Então ele percorreu vários municípios, Manhuaçu, Peçanha, Sabinópolis, Que bacana. Santa Bárbara, né? E culminando aqui em Belo Horizonte. E vocês, Horizonte. a família, acompanhando ele. Acompanhando ele o tempo todo. Vocês já conheceram metade do interior de Minas. Aí. Então eu tive essa oportunidade que, com 1 ano de idade, eu fui fazer esse percurso com meu pai, né? Porque aí eu, seguindo o meu pai, aí nós fomos morar nessa cidade toda. Então, o que eu falo, eu sou de Belo Horizonte, mas tenho uma criação até 10 anos de idade do interior. Entendi. Até 10 anos. Depois de 10 anos de idade, nós voltamos para Belo Horizonte. Aí meu pai depois continuou e chegou no final de carreira como procurador-geral do Estado. Olha só. Ele encerrou a carreira. Qual era o nome do seu pai? Antônio dos Santos. Antônio dos Santos. Antônio dos Santos, natural então, ele foi procurador-geral do Estado de Minas Gerais. Parabéns. Então isso para a gente foi um orgulho, né? Faz parte da história mineira e do Brasil, né? Participou da Revolução e depois como procurador-geral do Estado, né? É um cargo nobre no Estado, né? Então a história mais dessa parte aí é isso aí. E aí, bom, então quando você passou por toda essa carreira do interior, você viu seu pai e tudo, e aí como é que você pensou, acho que vou fazer engenharia? Como é que foi essa... Até que no início eu nem pensava assim muito, não. Não, engenharia, profissão, porque era menino, mais novo, né? Mas aí eu sei que é o seguinte, com o tempo, então fui passando, depois eu fazendo ginásio, tudo aqui em Belo Horizonte. Entendi. Aí depois do ginásio fui fazer o científico, aí também estava estudando no estadual, no colégio estadual. Aí depois veio a época de servir o exército, aí me deu vontade, que já tinha aquela história do meu pai. Entendi. Né? Então eu falei assim, e quando eu fui servir o exército, fui em 64. Nossa, 1964, na ocasião da ditadura, né? Eles falam golpe militar. Golpe, ditadura, cada um fala uma coisa, mas na realidade, pelo que a gente vê hoje, analisando a história, foi não foi tão golpe assim, né? Parece que foi um movimento cívico e com apoio da população. Justamente. O problema é a gente falar hoje em dia que essa briga política que tem hoje, né, da direita e da esquerda. Sim, claro. Então, naquela época, eu era rapaz, né, com 19 anos, eu podia ter feito CPOR, mas aí eu não quis fazer, porque é o seguinte, se eu fizesse o CPOR, eu não poderia ir para o Canal de Suez. Você queria ir para o Canal do Suez? Aí eu fui servir exército com o intuito de ir para o Canal do Suez. Você já tinha, então, a pretensão de... Mas essa pretensão veio, vamos dizer, como foi da época para mim servir. Não era que eu já tinha isso enraizado, não. Mas aflorou isso. Como eu tinha que servir o exército, então eu falei assim, ou o exército, né, ou o CPOR também que é exército. Né? Entendi. Então, mas se eu fizesse o CPOR, eu não poderia ir para o Canal de Suez. Aí, se eu servisse o 12RI, se eu tivesse boa conduta, né, e passasse nos exames médicos, que era rigoroso. Então, isso tudo eu já sabia. Porque lá eles fazem um exame médico muito rigoroso quando a gente está no sistema de preparação para ir para lá. Mas aí, só um passo antes. Na realidade, como é que você ficou sabendo que existia a possibilidade de ir para o Canal do Suez? Porque em 64, muito provavelmente, o Brasil estava passando por um momento conturbado, delicado, na verdade. E aí, e seu pai apoiou? Como é que foi isso? Quer dizer, nem foi meu pai que incentivou, não. Quando isso surgiu o seguinte, quando foi em 64, quando eu entrei no Exército, não tinha essa Revolução de 64. Entendi. Que ali, na realidade, nós chamava Revolução de 64, porque ali é o seguinte, o povo, como você falou no início, o povo estava pedindo. Porque o povo pediu. O povo pediu porque aqui o comunismo estava sendo implantado no Brasil. Né? Então o povo pediu
e aí então o Exército entrou e tomou o governo. Então foi a pedido do povo que teve a Revolução. Que teve a Revolução. Isso é notório e isso é tranquilo. Né? Pode porque ver, só que o povo que... participou, estava na rua, né? Constante, pedindo a intervenção do Exército. Aí foi que o Exército entrou. E então, mas antes esse golpe, né, que uns falam que é revolução, é golpe, revolução, é isso aqui, golpe, que coisa. Então, quando eu entrei em janeiro. E a Revolução de 64 foi em março. Então você não sabia nem que sabia que existia aquilo. Então eu não sabia daquilo, não. Então começamos lá a servir lá normal, né, em 13 de janeiro de 64, a Revolução foi dia 30. 30 de março. 30 de março de 64. Aí então que surgiu isso aí. E nesse inteirinho eu já tinha feito o curso de cabo. Né? Fui selecionado para fazer o curso de cabo, fiz esse curso de cabo. Aí que estourou essa Revolução de 64. Entendi. Aí que surgiu a Revolução de 64. Mas aí, o que eu me interessei foi o seguinte. Antes eu interessei, porque eu conheci uns 2 amigos. Aliás, os 2 amigos eram amigos do meu irmão mais velho. Entendi. Então, o meu irmão fez paraquedismo no Rio, né, o mais velho. Pelo Exército também? Pelo Exército. Paraquedismo pelo Exército lá no Rio. Né? E não foi contemporâneo lá do Bolsonaro, não? Não. Aí, que Bolsonaro era até novo para a gente, né? Porque você vê, eu estou com 81. 81 você está novo, e o Bolsonaro, acho que é 70 e pouco, não né? Não sei também. Não sei. Mas é nessa faixa aí. Então eu peguei, simpatizei também com meu irmão, porque meu irmão foi para paraquedismo, né? Ficou lá 1 ano servindo lá no paraquedismo no Rio, na Vila Militar. Aí eu peguei, também eu vou tentar essa carreira de militar, vou experimentar. Né? Aí eu fui. Entrei. E como é que você descobriu que tinha aí a possibilidade de ir para o Canal de Suez? Olha, foi com muita confiança no taco, como a gente diz na popular, né? Foi muita assim, confiança que eu tinha, que eu sabia o seguinte: se você for uma pessoa que tivesse um exame físico muito bom, né? Se tivesse lá um preparo físico, físico bom, a saúde boa, porque eles selecionam primeiro o seguinte, para você ir... E por que eles estavam chamando militares brasileiros para ir para lá? Aí eu vou explicar isso depois. Tá. Aí então é o seguinte, para você ir para o Canal de Suez, primeiro você tem que servir o Exército, vou dar um exemplo, no meu caso, o 12RI, e não o CPOR. Batalhão, né? O 12º Batalhão Regimento de Infantaria aqui de Belo Horizonte. Então, primeiro você tinha que servir. É o primeiro predicado. Segundo predicado, para você ir, você só pode ir depois que você está no final do término de você servir, né, no final do ano. Então, eles começam a fazer uma seleção. Aí, dessa seleção que eles vão fazer para ir mesmo, que seria em 65, eles selecionam as pessoas que durante esse ano não tiveram nenhuma punição, tiveram excelente conduta, né? E principalmente saúde. Né? Aí eles selecionam isso. As pessoas que eles achavam que destacavam mais por representar o Brasil lá fora. Porque talvez aquele negócio, para não levar, né, pessoas, né? Sim, claro. Mais frágeis, qualquer coisa, vai falar, pô, mas o Exército Brasileiro é isso aí. O Exército Brasileiro está muito fraco. Está muito fraco, né? Então eles fazem uma seleção rígida. Entendi. Tá? E aí eles pegam dessa seleção, eles não mandam a gente lá para o Rio de Janeiro, para o Circo Militar lá, o centro da Vila Militar do Rio, para treinar. E lá nós pegávamos um treinamento bem especial para poder ir. E lá que nós fazíamos os exames
né, os exames, todos para ver seu estado de saúde. E isso era no Catete, ali no Rio, não? Não, na Vila Militar. A Vila Militar. Naquela zona urbana. Sei. Então, tudo era lá, na Vila Militar. Lá a gente fazia o exame, treinamento de tiro, treinamento de jogar granada, morteiro, que aqui nós não aprendemos. Entendi. Então, lá você ia para a prática mesmo. Para a prática. Você ia para técnicas, várias técnicas diferentes. Então, aí então, eles faziam a seleção. E lá eles iam selecionando mais as pessoas. Né? E eu sempre acreditei, porque boa conduta eu sempre tive, né? Interesse em ir para lá eu tinha. Né? E lá o interessante também é o seguinte, para ir para lá, você tem que ser voluntário. Entendeu? Eles não te pegam para ir, não. Você tem que ser voluntário. Você tem que se voluntariar, fazer a sua inscrição para ir. Para ir, justo. E nessa inscrição, o batalhão nosso lá, nós fomos para lá com, vamos falar, total, entre soldado, cabo, sargento, capitão, coronel, que todos desse pessoal foram participar desse batalhão. E então foram mais ou menos umas 1.000 pessoas. Segundo eles falam que tinha mais de 4.000 interessados a irem. Então foi de uma seleção de 4.000 que eles pegaram 1.000 pessoas para ir representar o Brasil na ONU. Entendi. Aí que deu essa oportunidade, melhor ainda, né? Quer dizer, confirmando o que eu queria. Entendi. Então eu fui, graças a Deus, correu tudo bem. E como é que você descobriu por que eles estavam precisando de militar lá no Canal do Suez? O que estava acontecendo na época? Aquilo lá é o seguinte, foi que já tinha um conflito naquela região, na Palestina, já há anos. Né? Já era questão de Israel com os árabes. Com os árabes. Porque os árabes lá, né, da região, principalmente o Egito naquela época, do Nasser, ele que era muito mais potente do que Nasser era o presidente do Egito. Do Egito. E o Egito, naquela época, era a maior potência militar daquela região. Não era o Iraque, não era o Irã, não era nada. Era o Egito, que tem uma população grande, né? Tem um território também grande. Então, ele era ali. O conflito maior era... O Egito tem quantos milhões de habitantes, você sabe? Olha, eu não sei assim, chutar, não. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas o Egito tem uma população boa. Aqui, vamos ver aqui. Ó. Hoje você pode ver tudo aqui, né? Aí num instante a gente pega Egito. tudo. Bom, hoje o Egito tem 120 milhões de habitantes. É muita gente. É muita gente, porque ali no mundo árabe, você pode ver, você vai ver no Kuwait, é pequeno. Você pega Marrocos, é pequeno. Quer dizer, esses 120 que nós falando, quando a gente fala para nós aqui, 200 e tantos milhões, aí a gente fala, é metade do Brasil. Mas para eles lá são vários países, porque a origem deles que é interessante, a história também daquela região. Né? Eles são tipo tribais, né? No pessoal do Egito, aquelas regiões todas. Então você pode ver que sempre estão em conflitos. O tempo todo. Aquela região é um barril de pólvora. É um barril de pólvora. Sempre tem um conflito, sempre tem uma briga, sempre tem uma desavença. A gente fica vendo historicamente, desde a época do êxodo, né, do Egito com os judeus, sempre teve uma rivalidade, né? Justo. E por incrível que pareça, é até uma coisa curiosa, porque você pegar da história passada, parece que a origem é a mesma, né? São primos entre si, todos eles são, não é? Sim. Muito interessante. Você está lembrando bem isso, que é isso mesmo que a gente fala lá também. Eles eram todos, poderia ser todos irmãos, porque a origem, né, do mundo saiu dali, né? As características físicas são muito parecidas. Muito parecidas. Impressionante. E você vê que até o idioma deles lá é tudo mais. Né? Prevalece, né? Com certeza. O dedo lá. Aí então fui para lá, né? E lá saí super satisfeito de lá do que
de coisa. Aí Você lá ficou quando quanto tempo lá? fiquei 1 ano e 2 meses. Você ficou 1 ano e 2 meses em qual cidade? Nós ficamos lá em Gaza, Em Gaza? em Gaza mesmo. Ué, mas já existia a faixa de Gaza? Já existia a faixa de Gaza, Então você ficou assistia no a lado, Palestina. Você ficou no lado palestino. Porque aí é o seguinte, como a guerra, o conflito, era Israel e com os muçulmanos, né, com os árabes, Sim. e comandado naquela época pelo Egito. Isso foi em 64. Em 64. Então, o Egito que deu, vamos falar assim, a terra, aquela região ali, na fronteira com Israel, para a gente ocupar. Então, esse onde nós ficamos, ali chama ali, né, a Gaza, faixa de Gaza, que a gente chama, e então tem aquelas outras cidades que a gente vê muito falando agora, Rafa, uns pronuncia Rafá, né? Entendi. Que tem até o portão que limita a divisa do Egito para essa Palestina, onde que está lá. Entendi. A guerra de Mas Israel. aquela época já era ocupado pelo Egito? Essa região era do Egito? Não, né? Não, essa região era do Egito. Aí depois teve a Guerra dos 6 Dias. Isso. Né, aquela Guerra dos 6 Dias. Foi que aí eu já não estava mais lá. Eu fiquei em 64, em 65 voltei em 66. Porque em 64 eu estava no Brasil. Eu não sei porque teve lá o brasileiro Oswaldo Arame, parece, que fez a divisão do Estado de Israel. Não foi isso? Se eu não me engano. Não, quer dizer, aí essa parte da história eu só sei assim, mas não sei data, não. Bom, mas enfim, aí você serviu lá e ficou lá esse 1 ano e 2 meses. E 2 meses. E gostou? Foi bom? Gostei. Eu gostei muito, né? Porque lá eu tive uma oportunidade, que é o que eu também imaginava. Eu queria ir, né? Entendi. Que aí eu tinha uma oportunidade de conhecer aquela região toda. E o pessoal lá falava inglês? Não. Ninguém falava inglês. E como é que era a comunicação lá? Não, aí é o seguinte, como nós tínhamos lá o batalhão, né? Nós tínhamos uma vida própria. Ah, entendi. Então, vamos dar um exemplo. Foram quase 1.000 pessoas, né? Dessa do Brasil, 1.000 pessoas? Do Brasil, só do Brasil. Oh. Aí, então, voltando-se um pouquinho sobre a coisa. Então, nessa fronteira que nós ficamos, era a fronteira que pega o Israel todinho até o Egito. Então, ali, você passa aqui, de um lado aqui está a Síria, está a Jordânia, tudo ali para o próximo, né? Mas nós pegava aqui para guarnecer a paz. E aqui ficava dividido em vários batalhões de vários países. Então, você tinha o batalhão, que nós chamamos de Batalhão Suez, do Brasil, aí depois vinha um da França, depois vinha um da Índia, entendeu? Então, vinha assim, cada um tinha uma faixa. Então, aquela faixa de cada um, nós tínhamos que patrulhar 24 horas a fronteira. Só que é lógico, essas 24 horas a gente era revezava. Agora, vocês faziam esse monitoramento da fronteira na faixa de Gaza, mas vocês se preocupavam com um ataque ou uma briga de quem? Do lado dos judeus atacando os egípcios, palestinos e árabes, ou os árabes que atacavam os judeus? Como é que era a preocupação de vocês? A história lá que é o seguinte, então a nossa função lá era manter a paz dos dois. Porque se os exércitos do Brasil, da França, da Índia, está tudo lá até perto da gente, são vários países. Entendi. Então nós estávamos ali mais para dar respeito pela paz, para eles não poder passar por um lado para o outro. Ah, entendi. Só para fazer essa divisão. Só para fazer essa divisão da fronteira. Então nós patrulhava 24 horas. Vocês andavam armados lá? Andava. Na patrulha a gente andava tudo armado, com sinal, se precisasse socorro, com rádio de comunicação. As armas vocês levaram do Brasil? Vamos falar assim, a maioria das armas sim. Foram brasileiras? As armas mais leves, assim, individual, né? Então as armas são brasileiras. Mas tinha lá armas também da ONU, né?
que as armas mais pesadas. Aí E tinha vocês lá. foram de avião? Não, nós fomos de navio. Navio? Olha É uma viagem longa. Quanto tempo que demorou? Nós gastamos 28 dias de navio. Porque o navio, naquela época, olha para você ver, 1900... Chegou lá, a guerra já tinha acabado. Olha só você ver, 28 dias. Não, e o pior que você vai ver, que eu te contar, vai ser mais interessante, que o navio não é aquele transatlântico, é navio cargueiro. Olha só. Navio de tropa, carregar tropa, Então não era quarto, não tinha mantimento. quarto, ar-condicionado, Não caminha, tinha nada, não tinha piscina. Quando você hoje quem faz turismo, resort, né? não, né? Não, era vida de militar mesmo, entendeu? E era para todo mundo. Né? Olha só. Então a gente chegava no navio, quando nós chegamos, então, quando nós saímos do Rio, passou mais ou menos vamos falar, umas 3 horas entrando no mar mesmo, né? No Oceano Atlântico. O que o pessoal passava mal de enjoo, porque o navio... O pessoal estava alegre lá, nós começou a chegar em alto mar, os caras pensaram assim, o que eu estou fazendo? O que eu vim aqui? fazer aqui? Aí você via, mas impressionante. A pessoa com enjoo, né? A pessoa muita gente ficando enjoada, passando mal, tendo que ir para a enfermaria, e o navio tem que continuar. Né? Não tem, E né? aquele cheio de diesel lá. E é interessante o seguinte, que praticamente ali mais da metade passaram enjoo. Né? Passaram mal. Passaram mal. Outra metade não. Eu, graças a Deus... A comida era boa? É comida de exército... Não tem opção, né? Não tem primeiro, você falou assim, a primeira que você não tem opção, come, aquilo é para todo mundo. Né? Você está com fome, você pega. Mas não é ruim, não, entendeu? É bem comível. Né? Ai, que bom. E agora, você não tem aquele negócio de ficar escolha, né? Não, então, não tem cardápio. Não tem não, mas eu quero é isso. Você vai comer o que está aí. Ó. E vocês chegaram aonde com o navio? Aí o navio é o seguinte, como o navio era bastante pessoas, então ele tinha que reforçar o suprimento para a gente durante a viagem. Ah, entendi. Né? Então a gente tinha que fazer várias escalas. Como os aviões, por causa do combustível, fazem escala, tá. então o navio tem que fazer escala, paradas por causa da alimentação. Entendi. E por causa também do combustível, senão o navio não chega lá. Olha só. Então nós fizemos umas paradas. Olha só para você ver como é que é a frequência de parada. Nós saímos do Rio e paramos em Recife. Mas você para que é pertinho, porque você pega um avião, você chega ali rápido. Vai de navio, desse navio, né? Vocês acharam que tinha chegado, estamos em Recife ainda. Aí chegamos em Recife. Lá em Recife nós ficamos lá mais ou menos 2 dias para abastecer. E podia descer do navio, não? Podia. Aí nós podíamos descer de manhã. Do Rio até Recife é quantos dias? Nós fomos mais ou menos, foram uns 4 dias. 4 dias para chegar. E aí depois de Recife, nós fomos para abastecer lá na ilha Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Em Las Palmas. Aí a mesma coisa. Aí fomos também só para abastecer. E lá nós descemos também, e lá acho que nós ficamos 3 dias. Entendi. Aí depois nós fomos para Marselha. Marselha? Depois de Las Palmas, nós abastecemos em Marselha, lá na França. Lá que eles fizeram uma parada melhor para a gente, fizeram lá para a gente conhecer mais, e nós ficamos lá uns 5 dias lá. Entendi. Em Marselha. Depois de Marselha, nós descemos em Porto Said, já no Egito. Ah, entendi. Aí nós chegamos lá no Egito. E o Egito não tinha nada contra vocês? Não. O Egito aceitou que vocês fossem? Não, ele aceitou porque é o seguinte, porque isso aí já era um acordo junto com a ONU, né? Junto com a ONU, com a UNEF, Força de Emergência das Nações Unidas. Então, ele ali já era programado, e quando nós fomos o primeiro a chegar lá, não. Que já tinha ido outros batalhões na nossa frente. Entendi. E os batalhões nossos, assim, iam um batalhão, ficava 1 ano, 1 ano e 2 meses. E eles deixaram você descer com arma, descer com tudo? Vamos falar assim, quando nós saía para passeio, a gente não andava armado, não. Entendi. A gente ficava
na unidade militar. Entendi. Na unidade militar a gente ficava armado. Mas vocês podiam, e na patrulha... Vocês podiam passear o território lá, visitar? Você podia ir tanto no lado árabe quanto no lado judeu? Não. Aí é o seguinte, o que aconteceu? Como foi o Egito, que foi o anfitrião, que cedeu o terreno lá para ficar essas forças de emergência, né? Então, nesse acordo que eles fizeram, nós podíamos ir para qualquer país do mundo, menos Tel Aviv. Ó, Jerusalém, sim, nós podíamos ir. entendi. Tel Aviv, não. Tel Aviv, não. Então, eu conheci, né? Entendi. Então, você rodou aquela região toda lá. Toda lá, menos Tel Aviv. Entendi. Né? Porque aí já era um pré-acordo que para eles, aqui do lado árabe, seria uma afronta. Entendi. Nós sendo hóspede deles, E indo para lá. você indo para lá, para o adversário. Bom, aí você teve essa experiência militar, né? Viveu uma experiência maravilhosa, né? De muito rica e uma época muito importante da história aí da humanidade, vamos dizer assim. E aí então você retornou para o Brasil e continuou na carreira militar? Aí depois é o seguinte, então quando eu voltei, continuei um pouquinho, mas depois eu resolvi, eu falei assim, não, eu vou continuar meus estudos. Entendi. Resolveu sair. Aí eu resolvi sair. Né? Aí então foi que eu tinha aí eu já tinha um sonho antes do militar, um sonho que eu tinha antes do militarismo é ser engenheiro. Entendi. Entendeu? Antes de eu ir aquele negócio, eu queria ser engenheiro. Você falou assim, ó, eu vou, mas já com a pretensão de voltar Entendi. justamente, não de ficar. Eu queria aproveitar uma oportunidade de conhecer aquilo lá, porque eu sempre fui daquela opinião, na minha época ali, eu achava o seguinte, é preferível você arriscar e tentar, porque depois na vida, por que eu não fiz aquilo? Com certo? certeza. Então eu parei assim, bom, eu vou interromper meus estudos. Entendi. 2 anos. Mas eu falei, gente, eu vou interromper, eu paro, tranquei minha matrícula no estadual, né? Lá, que eu podia trancar, né? 2 anos lá tranquilo. Então eu fiz isso. Falei assim, eu vou, depois eu vou voltar e vou fazer engenharia. Entendi. Tá? Então já tinha um plano já. Já um plano de ir, interromper o estudo, voltar e continuar o estudo. E dessa viagem que você fez pelo Exército, o que mais te marcou? Né? O que mais deixou aí na sua memória? O que deixa mais na memória da gente, principalmente, é o seguinte, porque lado negativo eu não vi nenhum. Né? Nós não tivemos confronto. Não teve um tiro, então, não? Não precisamos dar mas ninguém dá tiro. Ninguém também nos incomodou. Que bom. E o que me marcou muito foi a oportunidade, nessa idade de 20 anos, né, ficar mais maduro. Aprender, né? Aprender, é uma experiência da vida, que você está fora do país, fora dos pais, dos amigos. Então, os seus amigos são aqueles caras que você está convivendo durante 1 ano ali, né? Muito bom. Então, eu acho que uma experiência dessa na minha vida me alavancou mais ainda, apesar de eu procurar ter sempre uma pessoa mais disciplinada, mais ordeira, aquele negócio todo. Então, aquilo ali, para mim, eu acho que me amadureceu muito para prosseguir minha vida. Que bom. Né? Aí eu sei o seguinte, quando eu voltei, né, eu fiz falei assim, quer saber agora? Agora eu vou levar estudo a sério mesmo e vou fazer engenharia. Aí eu determinei meio o que eu queria. Aí você estudou? Aí estudei, né, formei engenharia. Você fez federal? Não, fiz católica. Católica. Entendi. Eu fiz na católica o curso, né? Aí eu fiz engenharia e quando eu fiz a engenharia, eu estava terminando a engenharia, aí eu fiz estágio no DEMAI, né, Departamento Municipal de Água e Esgoto, que hoje é a Copasa. Hoje é a Copasa, que foi agora privatizada, né? Justamente agora é privatizada. Só um parente, aproveitando que você teve a oportunidade de trabalhar lá, nessa época, você é a favor ou contra essa privatização que teve? Olha, eu sou a favor
praticamente toda a privatização. Privatizar tudo, né? Privatizar tudo. Porque um exemplo que a gente pode dar aqui, você vê o seguinte, a Uzi Minas era privatizada, era politicagem pura, só dava prejuízo, né? Você pega outros lugares, você pega assim, Volta Redonda, Siderúrgica Nacional, era quebradíssima, né? E Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Você viu assim, eles venderam até o Banco Banespa, que também não dava certo. Virou Santander. Virou Santander. Você vê o banco aqui de Minas Gerais, né? Então, Benge. E o exemplo real, justamente. Só fumo. E outro exemplo muito claro, o que não foi privatizado não rende. Exemplo, Correios. Olha os Correios. É quebrado praticamente. É quebrado, não tem concorrente e só dá prejuízo. É loucura isso. Né? Então, eu acho que firma privada. Eu sou a favor da privatização. Eu concordo também. E aí, então, você teve essa carreira, passou pela uma Copasa. E depois foi para Mannesmann. Aí justamente. Aí, então, eu tive uma proposta para ir para Mannesmann, uma proposta muito boa. E então é o seguinte, eu larguei um emprego estável, né? Porque Copasa não manda ninguém embora. Eu está lá, não manda ninguém embora. Né? O DEMAI não manda. Né? Essas autarquias, você pode ver, não manda ninguém embora. Mas eu sempre fui assim, de procurar crescer na vida, não me acomodar. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é você sempre estar se arriscando a querer crescer. Não fazendo loucura, obviamente. Não, mas justamente. A importância da gente enfrentar os desafios e ultrapassar a barreira, não ter medo, ir em frente, claro, tem que ter um certo cuidado, mas quando você arrisca, né, você também tem as grandes oportunidades, as grandes chances, porque se você acomoda e fica no mesmo lugar, eu tenho amigos meus, servidores públicos, que estão extremamente insatisfeitos e muitas vezes ocupando um cargo que eles chamam de algema de ouro, porque tem uma grande estabilidade, um bom salário, você não quer sair. Por outro lado, eu tenho grandes amigos meus que não têm praticamente segurança nenhuma, mas que são excepcionais profissionais, que deram muito bem na vida, né? E construíram, fizeram empresa, carreira e realmente é um divisor de águas, né? Mas tem que arriscar, né? E é isso que eu tinha até falado assim, mais ou menos, um pouquinho nesse sentido também, que o cara tem que arriscar enquanto ele está mais jovem. Isso. Porque depois que está velho, eu falei aqui, eu estou com 81 anos, eu já não posso ficar arriscando. Agora eu já não quero mais nada. Olha que ele é investidor da Bolsa, hein? Mas vai contar a história pra gente aqui, vai chegar lá. Da Bolsa, não tem... né? Da Bolsa só tem coração. Mas aí, então, eu peguei e falei assim, gente, eu vou largar um emprego aqui, que hoje seria a Copasa, que era DEMAI, é um emprego estável, e vou para a Mannesmann, que é um lugar... né, privado. Então, ainda mais empresa alemã, se você não trabalhar direito, velho, ela te manda embora, porque lá tem horário, tem rigor, tem tudo. Né? Então, eu tive já sabia, já sabia disso. Eu falei, não, tem tudo a ver comigo. Pô. Claro, né? Com certeza. Então, fui para lá, para Mannesmann, e lá na Mannesmann, então, graças a Deus, fui muito bem sucedido. Você ficou quanto tempo na Mannesmann? Fiquei 25 anos. 25 anos, olha aí. 24, 25 anos. Impressionante, né? E nesse inteirinho da Mannesmann, negócio de aposentar no Coria, tem um intervalo que eu fiquei 1 ano na Alemanha pela Mannesmann. Então você fala alemão, Dankeschön. Não, só um pouquinho, a Embícia. Só um pouco. Quer dizer, também é o seguinte, porque depois que eu voltei da Alemanha, eu não falei mais alemão. Entendi. Porque não tem nenhum amigo alemão, assim, de cara que fala, então você não tem oportunidade de falar, pô, né? Então, entendi. Você vai a língua você vai esquecendo, deixando ela de lado. Né? Mas aquele negócio, na hora que você precisar abrir, você pega um livro aí, você vai lendo e vai vindo, vai lembrando. Mas que isso bom, aí... Não coisa. E você ficou aonde lá na Alemanha? Eu fiquei em Düsseldorf. Düsseldorf.
que a Mannes tem lá a sede dela, lá central, e da Mannes ali eu fui em várias usinas da Mannes. Fui para Lilienfeld, aí eu passei em vários... também acho que ela participou da guerra, né? Eu acho que ela chegou... Ela participou, né? A Mannes participou, inclusive assim, eles falam que o carro Volkswagen, né? Aquele pequenininho, era para carregar mesmo... Dizem que o motor, eu acho que é o motor mais famoso do mundo na época, porque ele não era para atravessar o deserto, né? Com Hitler, para atravessar o deserto, tinha esse motor que não precisava de água. De água, e também podia passar muito em poça d'água também, né? Você vê que esses fusquinhas nossos aqui não atolava, não. De jeito você vê os outros carros tudo atolavam na estrada, fusquinha. Impressionante. É um carro muito versátil, né? Um motor versátil. Né? E fala que foi construído mais para o exército mesmo. Com certeza. Eles falam que é isso aí. E aí você voltou, então, ficou lá um ano, ficou 25 anos na Mannesmann. E aí depois você empreendeu, você montou seu próprio negócio, como é que foi assim? Não, aí antes, mais ou menos 6 anos antes, né, ainda trabalhando na Mannes, aí eu mais outros 2 engenheiros da Mannes, nós montamos a construtora. Entendi. E gostou da atividade com som no Brasil? Olha, é aquilo que a gente fala o seguinte, construção civil, quem tem experiência, ele vai concordar tranquilo. A construção civil é um troço muito sazonal. Nós pegamos um período muito ruim, porque nós pegamos assim, o plano cruzado 1, plano cruzado 2, a inflação vamos falar, a inflação de 80% ao ano, né? Então, como é que você repassa esse preço no seu empreendimento? Tem jeito. Né? Aí depois vem tudo. Então é o seguinte, você ganhava dinheiro num ano, depois no outro você perdia tudo. Entendeu? No plano cruzado. Não tinha previsibilidade nenhuma. Nenhuma. Aí depois que dá aquele problema todo, a construção para um pouco, aí depois ela dá um boom. Mas é assim, em suma, o período todo que nós fizemos lá, fiquei lá, praticamente, eu não vou falar que eu tive prejuízo, não. Empatou. Entendeu? Empatou e o lucro é pequeno, entendeu? Entendi. Então deu para... Bom, deu prejuízo, e aí não. Você ficou lá, você chegou a aposentar pela Mannes, Manu? Não, porque a Mannes é o seguinte, a Mannes não tinha, na minha época, complementação de aposentadoria. Ela não tinha plano de complementação de aposentadoria. Isso para qualquer cargo. E meu cargo lá era alto, entendeu? Assim, relativamente... Entendi. Bem posicionado. Comandava lá mais de 200 pessoas. Entendi. Tinha um cargo de direção lá na Mannes. Direção da produção. E aí nós estamos aqui conversando com o Hemógenes, contando a história dele, passou pelo Exército, engenharia, mas o grande trunfo aí que chega aí, né, a gente... umas questões importantes aí do nosso bate-papo. Na verdade é o seguinte, como é que você, né, desculpa te chamar de senhor, mas de você. Não, é de você mesmo. Além de amigo... e como é que você chegou? Você falou assim, não, eu vou começar a mexer com bolsa. Porque vamos parar para pensar o seguinte, né? O que eu vejo hoje no Brasil? Não existe informação. As pessoas, agora tem um pouco mais, né? Que a pessoa começou a falar um pouco mais, porque tem as mídias sociais e tudo. Mas eu, particularmente, na minha vida acadêmica e profissional, ninguém nunca chegou para mim e falou, Felipe, você já investiu na bolsa? Você sabe o que é bolsa? Você sabe como investir? Você sabe como... Nunca, em momento nenhum, e nem nas escolas. Se você pegar qualquer país de primeiro mundo, existe aula específica para aprender a investir nos Estados Unidos, Inglaterra, França. O que é a bolsa, como que funciona, como que eu compro a ação, como que eu vendo a ação, quais são os riscos. Isso a gente não tem essa educação, né? E como é que você teve essa luz? Quem que te ensinou? Como que você pensou em falar, eu vou começar a investir? Como é que você iniciou a sua carreira aí como investidor profissional? Eu comecei o seguinte, quando eu formei, né?
O Igor tá anotando tudo ali. Ó. Aí quando eu formei, né, vamos falar assim, aí eu comecei a trabalhar em 1971, né, então eu já acompanhava um pouco a Bolsa, que o meu pai gostava de Bolsa. Ah, o seu pai já gostava. Mas ele era procurador-geral do Estado, então, naquela época ele não tinha assim, aquela informação, habilidade para a economia, né? Entendi. Então, mas ele aplicava. Tá? Então, ele gostava, ele aplicava na Bolsa. Uhum. Então, eu vendo aquilo, eu falei, gente... E ele chegou a te ensinar? Não, assim, ensinar não. Ensinar não. Porque aí é o seguinte, a Bolsa, todo mundo acha que é complicado. Não é. Se você ver, acompanhar, ver o que o cara está fazendo, não tem nada para você ficar aprendendo. Não assim, tem nada de mistério. Não tem nada que você vai fazer uma conta pulo grande. do gato, que você vai né, dar um pulo cara? do gato, você tem fórmula, você tem para operar, você entendeu? Não tem nada disso. Entendi. Né? Então você não tem que estudar nem nada, não. É lógico, você tem que ler um livro, mas é como se ler um conto, uma Sim, história, claro, entendeu? claro. Então não tem nada aquilo não. Aí então eu vi o meu pai mexendo com o negócio. E eu com aquele negócio. Pô, E você tinha quantos anos na época? Eu tinha uns 20. Uns 20 anos. 20 anos. Uns 20, 21 anos. Uhum. Aí então eu eu já estava vendo meu pai aplicar. E meu pai tinha mania de conversar muito comigo. Até os irmãos ficavam até com ciúme. Ó, que legal. Eu não sei, assim, não sei coisa não, mas é porque é o seguinte, ele viu que eu fui para a carreira militar, né? E aí Puxou voltando. o cacuete dele lá. E depois quando nós voltamos do Canal do Suez, aí nós voltamos de avião, né? Só vou retrocedendo a história. Pelo menos foi bom, né? Foi de navio e voltou de avião. Aí nós voltamos de avião, mas também voltamos de avião cargueiro, de tropa. Chama avião Hércules. Nós fomos estrear quando a fábrica... Era da FAB. Aí, então, quando eles foram fazer o primeiro voo internacional, foram para nos buscar lá. Ó, vocês foram cobaia, né? Caiu. Nós somos cobaia. E esse avião, só para você ver o seguinte, as cadeiras dele são todas longitudinal, igualzinho aqueles bancos do Golfinho, você lembra antigamente? Sei. De ferro com lona, né? Sei. Tudo assim, sentava daquilo assim. E você tem assim. foto dessa época, não? Dentro do voo, não. Não. Mas eu tenho muita foto de lá. De lá. Mas essa do voo, essas coisas não. Ah, legal. Aí, então, meu pai, quando nós voltamos, chegamos no galeão lá, aí o sargento, o subtenente, né? Uhum. O subtenente lá, que eu trabalhava, ficava à disposição dele, assim, trabalhava com ele, fazia mais as tarefas dele, porque talvez ele via meu estudo, né, para no meio da tropa lá sobressair um pouco, que eu podia ter feito CPOR, né, não quis fazer. Entendi. Então eles me deram esse destaque lá. Até eles me colocaram lá até sargento, fazendo função de sargento lá. Ué, que bom, Aí então quando nós chegamos lá, aí esse subtenente falou assim, Amós, eu gostaria de conhecer seu pai. Você me apresenta ele. Olha só. Se ele vier aqui, não, ele vai vir. Então, isso é o que eu gostaria. Aí levei lá E seu pai terminou a carreira militar ou transferiu depois para promotor de justiça? E qual patente na época? Meu pai era subtenente. Subtenente. Entendi. Ele chegou lá subtenente. Que aí depois de subtenente você vai para oficial, né? Entendi. Aí ele chegou subtenente. Entendi. Aí então ele fez questão de chegar meu pai e me elogiar para o meu pai. Aí pai ficou feliz demais, né? Pô, isso aí. Então para um pai não tem nada melhor. Então ele sempre, mesmo quando ele advogou, depois que ele aposentou, né? Ele ficou advogado, ele tinha mania de conversar comigo, do processo dele, ele conversava. Ele foi então, depois de promotor, ele montou um escritório? Ele montou, porque como promotor é mais difícil, né? Então, entendi. Ele não mexeu, não. Aí, então, entendi. Quando ele aposentou, aí ele montou o escritório de advocacia dele.
Aí ele tinha mania, sempre conversar comigo. Ele mostrava os processos, o que ele fazia. Eu não sabia nada, mas ele gostava de... Mas, na verdade, dizem que o mais importante, a Bíblia fala, né? Até um mudo se passa por um sábio. Se você só escutar e ter uma boa escutativa, né? Você cativa as pessoas só por ter interesse em escutar e querer saber. E eu gosto disso, entendeu? Então, e ele sabia nem que eu gostava. E aí ele começou a te falar, ó, filho, eu estou julgando, estou aplicando aqui, estou fazendo isso, aquilo. E aí surgiu o seu interesse. E você, desde essa época que você começou a comprar, como é que era? Você comprava ação, vendia ação? Como é que você fazia? Eu pegava o seguinte, então eu trabalhava e eu não tinha muito tempo para ficar acompanhando. Entendi. Mas eu não deixava de comprar. Então é o seguinte, todo salário meu, né, eu tirava um tanto para aplicar em ações. Sempre? Sempre. Era um compromisso. Eu não punha em poupança, de vez de pôr em poupança. Eu não punha em renda fixa. E você comprava com base em quê? Porque, assim, hoje, você colocar no chat GPT, no DeepSeek, no Cloud lá, eles te dão milhares de ações, faz isso, faz aquilo. E na época, isso, há muitos anos atrás, não tinha tanta informação. Era até curioso, né? Porque, muito provavelmente, devia ser na caderneta, alguma coisa assim, porque como é que você ia comprar ou vender, que eles chamavam lá bolsa de balcão, né? Acho que, como é que você fazia? Você pensava assim, era até difícil saber quais empresas que tinham, né? Você tinha que ler, entender e perguntar para alguém como é que você se orientava para comprar. O que você está falando assim, antigamente era bem mais difícil para negociar, né? Mas o que é o bem mais difícil? Porque hoje com a tecnologia, você opera dentro de casa. Você pega aqui o seu computador celular. E até o celular, né? O bom é que eu falo computador, porque a bolsa, com o celular, a telinha desse tamanho, né? Então você vai ter que ir passando, né, assim. E quanto mais uma tela assim, você visualiza tudo, né, de uma vez só, né? Entendi. Porque às vezes você quer acompanhar um papel aqui, devia você ver 4 papéis aqui só, no coisa, no outro você já vê 30. Ah, entendi. Entendeu? Então é por isso que todo mundo que investe em bolsa tem um computador grande, a tela grande. Você pode ver, você não vê um cara com celular. Entendi. O celular só é bom agora aqui. Você está aqui, só para ter informação. Aqui, você quer ver uma informação, está aqui. Ah, não, eu quero comprar agora e vender. Entendi. Então é isso aqui, mas as informações... É uma coisa muito cultural, né? Eu fico vendo assim nos Estados Unidos uma coisa muito curiosa. Eu lembro que quando lançou o iPhone, já vinha um aplicativo de bolsa e eu pensei, né? Falei assim, gente, tanto aplicativo, para que esses caras colocaram de bolsa? Exatamente porque o americano, toda a poupança americana, ela é baseada na bolsa de valores, né? Muito por essa cultura. Então eu lembro que quando eu fiquei, né, peguei meu primeiro iPhone lá e tudo, na época, tinha esse app lá, né, da bolsa. Eu ficava assim, poxa, que interessante, né? Mas não tem muito. Eu pensei assim, pô, esses caras colocaram isso aqui, mas não tem tanta utilização. E hoje a gente vê que é extremamente relevante, extremamente importante. A pessoa pode ficar muito rica, talvez não igual o Dr. Hermógenes, né? Já está lá na frente, junto com o Bassi lá. Mas. E aí você comprou. Todo mês você comprava ação? Todo mês. Foi 2 coisas que eu fiz. Desculpa, eu só voltando à pergunta, na realidade. E aí, como é que você fazia assim? Qual as dicas, qual empresa? Como é que você fazia para... Porque é o seguinte, é igualzinho hoje. Independente das informações, você pode ver, você vê sempre falando, então as principais empresas você vê falando, né? Entendi. Mesmo que você não mexer na bolsa, você sabe que existe Vale, que existe Petrobras, Banco Itaú, Banco do Brasil, né? Então, naquela época, Mannesmann, né? Como hoje tem os de Minas, tinha também naquela época. As principais empresas. Então, as principais empresas, todo mundo sabia, né? Entendi. Então, é o seguinte, aí
você via aquilo lá, você via, pelo menos poucas notícias, mas você via algumas notícias delas, nos jornais, você via. Né? Televisão não, mas nos jornais você via alguma coisa. Então, se você passou a ter algum pouco interesse para aquilo, né? Aí você vai. Aí você ia comprando, por exemplo, todo mês você ganhava lá R$ 1.000. Você pegava R$ 500 e comprava Vale, Petrobras, um pouco de uma, um pouco da outra, entendeu? Então, às vezes eu comprava, por exemplo, sobrou R$ 1.000. Aí eu punha, vamos lá, 200 mil na Petro, 200 mil no Banco Brasil, 200 mil na outra. Ia diversificando um pouco. Mas eu nunca gostei até hoje de diversificar muito. Máximo de quantas ações? Aí vai depender do capital da pessoa. Tá? Então, assim, o meu capital não é o que você está falando, não. Mas o capital, vamos dar um exemplo. Mas vamos dar um exemplo aqui prático para quem quer começar. Eu estou com R$ 10.000 no bolso. Eu acho o seguinte, para quem vai começar com R$ 10.000, ele deve aplicar no máximo 2 ações. 2 ações. 2 ações. Só quando você fala 2 ações, são 2 empresas. 2 tipos de empresas. 2 ações, não, eu falei de coisa. 2 empresas. Né? Então, né, você pega, hipotético, não falando, vamos falar, você pega Banco Itaú e pega uma Petrobras. Pronto. Entendi. Tá? Então, você vai concentrando nessas 2 aqui. Você vai sempre repetindo a mesma dose. A mesma dose. R$ 5.000. Dá um exemplo, né? R$ 5.000 em Petrobras e R$ 5.000 em Itaú. Juro. E todo mês sobrou lá R$ 500, 500 de Petrobras, 500 de Itaú. Se sobrou R$ 600, 300 uma, 300 na outra. Né? Sempre fazendo isso, todo mês. Para você ir formando sua carteira. Entendi. Né? Porque aí você vai ver que sua carteira está boa, porque você está vendo que ela está crescendo. Agora eu fico preocupado, claro, você está contando a sua história, como é que você fazia na época e tudo, mas uma das coisas que eu fico vendo assim é muita ansiedade, porque existe uma oscilação. Justo, né? Justo. E aí, quem grande. Não tem dinheiro, a pessoa fica assim, puxa vida, vou perder meu dinheiro. Aí crescer um pouquinho, vou ganhar, vou perder. Se a pessoa fica doida, se ela não tiver paciência, né? Justo. Você falou que é todo mês, então tem que esperar um mês, porque o que eu vejo as pessoas fazendo é o seguinte: não, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí ele põe numa ação, a ação subiu, ou ele tira tudo, ou ele compra mais. Só que ele não consegue ter uma paciência quando cai. Uma disciplina, uma paciência. Porque o cara fica desesperado. Não, tá caindo, vou perder tudo. Aí, tira. Então tem que ter uma disciplina, né? E aí eu estou te perguntando isso, na realidade, porque essa disciplina e essa irresponsabilidade, vamos dizer assim, né? Porque você tem que, se estiver caindo, você tem que deixar, né? Como é que funciona isso? Porque a pessoa desespera e quer tirar e quer... Justamente. Isso aí é o seguinte, o princípio da Bolsa, toda ela oscila, a vida toda. Né? Então, se deu crise, ela cai. Se a economia cresce, ela sobe. Então, assim vai. Se a política está dando tumulto, ela cai. Depois estabilizou, mudou o governo, ela sobe. Entendi. É igual essa crise que nós estamos tendo agora da guerra. Entendi. Um exemplo típico que você viu agora. A Petrobras estava na faixa de R$ 36 antes da guerra. Você até teve aqui no nosso escritório, dando uma palestra para todos os nossos advogados aqui, como investir na Bolsa. Você até passou dicas de empresas para investir, valores para investir, como investir. E naquela época você tinha recomendado, né? Você recomendou, Petrobras e Vale. Pode comprar Petrobras e Vale, porque realmente está muito barato. Naquela época, né? Isso deve ter 1 ano, 2 anos, por aí. Deve ter no máximo 2 anos. Né? Que você veio aqui. Justamente, naquela época você pode ver aí que a Petrobras, há 2 anos atrás, estava na faixa de R$ 26, R$ 27. Exatamente. Aí em 2 anos, você viu agora, ela bateu 50. R$ 50, olha só. Agora, é aquele negócio que a gente fala, né? Bateu 50, mas a gente já sabia, nós no mercado. E qualquer um, depois que passa a falar com você, você vai ver que tem toda a lógica. Porque toda vez que dá uma guerra, petróleo vai lá em cima.
Entendi. Se o petróleo subir, Então, a bolsa vai cair, mas a Petro vai subir. então, no final do dia, o cara tem que comprar a ação da Petrobras e rezar para estourar uma guerra. Quer dizer, entre aspas, assim, Brincadeira. não, é lógico, estou entendendo. Mas porque é o seguinte, que a Petrobras vive não é disso, né? Ela vai viver o seguinte, é pela exploração que ela faz, porque hoje o preço do petróleo dela, vamos falar assim, que ela explora, eu não sei, se você quiser depois até dar uma olhada aí, quanto é que é o custo da produção de petróleo do Brasil, da Petrobras. Entendi. Eu sei que ele é um dos mais baixos do mundo, tá? Principalmente no pré-sal. Se não me engano, é em torno de 20. Olha, quer ver? Dá uma olhada. Olha aí para a gente. O custo da exploração do petróleo, o barril, da exploração do petróleo. Exploração da Petrobras no Brasil. Petróleo da Petrobras, por barril. 3 a 5 por barril, dólar. Aí, Tá vendo? Olha só. 3 a 5 dólares. Eu ia falar para você aqui mais ou menos 20, 25 que eu ia falar, mas tá vendo aí, ó, é barato, 3 a 5 dólares por barril. por barril. O barril, né? Então, olha para você ver, o barril, você pegando isso aí, vai dar, vamos falar assim, vamos pôr 5. 5 vezes 5, 25. Então está 25. O petróleo, ele sempre fica na faixa de 70, 60, vamos falar 60. Então dá tempo de comprar Petrobras ainda. Não, dá, porque inclusive ela caiu agora, bem, ela estava 50, agora ela, como o barril foi a 120, ela foi a 50. Agora, o barril agora já veio para 85. Tá? Veio para 85. Então aí você tira uma base. Que como é que dá para comprar? Mas agora é o seguinte, o preço Como é que dá normal lucro? Se o barril 85 e o custo é 5, 80 de lucro, tá louco. É muita coisa. né? Então só isso você vê que Por é isso que o lucro da governo Petrobras. quer privatizar. Entendeu? Então você vê que aqui, então é o seguinte, então o cara que comprar nesse negócio, ele tem que olhar isso. Entendi. Agora, Mas o preço normal dele, né, inclusive os árabes, ele fala, né, se ele cair abaixo de 65, eles vão fechar a torneira, entendi. porque eles regulam, né? Os árabes. Os árabes, né? Eles regulam o preço. O OPEP, né? Agora, Regula o preço. o Emócio, fazer uma pergunta. Mas você, por exemplo, você comprou desde quando você, há muitos anos atrás, você vai lá comprando todo mês. E aí você está lá, de repente, em casa, assiste uma matéria, a ação está derretendo. E aí, como é que você faz? Você deixa, vende? Olha só, aí é o seguinte, depende muito da frieza da pessoa. A primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, para mexer na bolsa, você tem que fazer um investimento pensando em longo prazo. Longo prazo. Nunca em curto prazo. Isso eu nem recomendo ninguém entrar. O pessoal chama isso de fundamentalista, né? Fundamentalista. Não é a pessoa que compra de manhã e vende à tarde. É a pessoa que compra pensando que a ação, ao longo dos anos, ela vai melhorar, vai crescer, a empresa vai melhorar. Não é aquele especulativo que o cara compra para vender, aquele quase que é uma betting, né? E justamente por causa disso. Por quê? Vou dar uma porção de exemplo aqui para você ver. Aquilo que eu falei antes da guerra, antes dessa guerra agora, quando que estava Petro, e aquela vez que eu vim aqui, né? Sim, e eu falava, está muito barato, né? Com certeza. E deu certo. Então, para a gente que vai mexendo, com o tempo você vai pegando esses know-how, mas não é que ninguém vai te ensinar. É o bom senso que você vê as coisas, né? Então, mas tem que ter essa paciência, né? A paciência é o mais importante. Não apavorar, porque a bolsa, se caiu, ela volta. Eu assisti uma palestra do Bassi, né? Luiz Bassi, que todo mundo hoje conhece. Todo mundo conhece, é um investidor. Ele era anônimo. Pessoa física. Ele era muito anônimo, e depois eu assisti essa palestra dele, mas uma coisa que eu fiquei achei muito bom que ele falou, que ele tinha perdido, não sei quando, na crise, ele perdeu não sei quantos bilhões, né? Uhum. E ele começou a rir na entrevista. E essa entrevista que eu assisti, essa palestra que eu assisti ele falando, o entrevistador não estava entendendo. Mas por que você está rindo? Você acabou de perder, você tinha, sei lá, 40 bi agora, aí você perdeu 20 bi e tal. E ele começou a rir, falou, gente, eu não perdi nada.
Não vendia. Eu continuo com as minhas ações lá, eu não vendi nada. Isso é O comum, dia a que gente voltar, fala. eu tô com Eu não meu dinheiro realizo lá. prejuízo. Exatamente. A primeira coisa minha é isso, eu não realizo prejuízo. Então, se caiu, você aguarda, você Eu deixa aguardo quieto. e continuo comprando. Aí você compra mais. Aí eu vou comprando. Por quê? Eu vou sempre baixando meu preço médio. Entendi. E vou tendo volume de ações. O dia que ela subir, aí eu vou multiplicar muitas ações por aquele preço que está lá em cima. Né? Então, você não vende. Você... A princípio, eu não vendo. Ou quando eu vendo no papel, às vezes eu vendo. Vamos dar um exemplo típico assim, hipotético aqui, mas isso eu faço e acontece. Tá? Tá. Então, vamos falar assim, eu tenho Petro aqui e tem Vale aqui. Tá. Né? Às vezes eu vejo que a Vale subiu muito, a Petro ficou para trás. E eu vejo, não tem nada de errado com a Petro. Tá? Então, eu pego, vendo aqui, Você vende a Vale vendo a Vale e jogo mais aqui na Petro. e Fico joga... sem Vale. Ah, entendi. Você Fico- tira e- vende tudo, zera? Às vezes eu vendo tudo. Zera a posição. Às vezes eu zero. Ou às vezes eu tiro só metade e aumento a Petro. A Mas, Petro. mas às vezes eu faço isso, eu até fiz agora há pouco tempo. Entendi. Tá? Aí você vendeu tudo porque a Tudo. Vale subiu. Porque a Petro daqui a pouco vai subir. Entendi. Aí ela subiu, aí eu pego a metade dela e volto para a Vale. Entendi. Entendeu? Então isso aí é um igual. joguinho que a gente tem que fazer. Não tem, a gente, Você pessoal, aprende a fazer. você aprende né? a fazer. Entendi. O instinto mesmo, quem está acostumado a mexer com o número, ele vai ver, as duas são boas. Entendi. Se uma subiu muito, porque deu uma notícia boa para ela. Entendi. Então, aquela notícia boa levou ela lá em cima. Tá. Aí ela não vai subir mais, certo? Aí essa outra aqui, vai vir alguma notícia também, quase perto, descobrir algum poço, qualquer coisa. Tá. Então, ela vai. Nós estamos falando agora, né, o Hermógenes, de duas empresas famosas no Brasil e tudo. Mas quem tem um dinheirinho ali guardado, suado, que é difícil ganhar dinheiro no país, você juntou, guardou, está lá na poupança ou lá aplicado. O que eu vejo, às vezes, muitas vezes, a pessoa fala assim, poxa vida, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou pôr ação, sobe, desce, aquela loucura toda, eu estou com medo de perder. Mas tem uma pergunta que as pessoas fazem, né? Uhum. E se a empresa quebrar? Existe? Como é que é isso? Se eu se eu colocar, né, o dinheiro, vou pôr na Vale aqui. Ah, não, vou pôr na Petrobras. Mas e se essa empresa quebrar? Como é que fica? Né? Eu acho que as pessoas muitas vezes pensam nisso também, né? Com medo Não. dessa subida e descida e dessa probabilidade de quebrar uma empresa. Como é que você vê isso? Isso aí tem sentido. Tá? Tem sentido mesmo. O cara comprar uma empresa que ela vai falir, aí você perde tudo. Tá? Como na renda fixa também, você tem, haja vista, vamos falar recente, Banco Master. Quem comprou o título da Banco Master, né, perdeu tudo. Mesmo dependendo do valor, não perdeu por causa do fundo garantidor, que é até 250 mil. Né? Mas vamos falar assim, você tem aí 5 milhões, para pôr 10 milhões em renda fixa, como tem muita gente que tem. Tanto que no Banco Master, eu conheço colega meu que tinha lá mais de 10 milhões no Banco 10 Master. milhões 10 de milhões reais. de Banco Master. Perdeu tudo. Para não falar que perdeu tudo, ele ganhou só 250 mil, o resto perdeu. Você tá O resto tudo foi para liquidação. Aí é uma ganância demais. Porque né? tem muita gente que tem renda fixa, que vão falar assim, que o cara só quer aquilo também. Né? Então, que paga juros altos, né? Aqui no Brasil. Então o cara fala assim, devia eu ficar aqui no meu apartamento aqui pagando aluguel, que é pouco. Né? Então eu ponho lá em renda fixa que vamos falar assim, enquanto o aluguel te dá, vamos falar, 0,4% ao mês, o outro te dá 1%. Agora, você sabe uma coisa que me chama muito a atenção, né, Hermógenes? Você, eu posso te considerar como um investidor profissional, você conhece, sabe como e tudo, mas uma coisa que eu fico muito assim, eu vejo muitas pessoas fazendo, né? A pessoa tem medo da bolsa. Sim. Mas qualquer pessoa que falar com ela que ela vai ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao mês,
Esse cara vende, Deus me perdoe pelo que eu vou falar aqui, ele vende até a mãe para botar o dinheiro. O que eu tenho no escritório hoje de clientes, amigos, parceiros, enfim, de pessoas que acreditaram na história da carochinha, de que iam ganhar 5, 6, 7, 8% num investidor com bolsa de esporte, que não sei o quê, que o cara consegue, que o cara é um gênio e consegue fazer isso, eu consigo. E quebra, e é um estelionato e roubo, é muita gente. É impressionante. Eu vi aquele, acho que foi na X-Land lá, o próprio Scarpa, aquele jogador do Atlético, perdeu 16 milhões de reais. Mas se ele virasse e falasse assim, um cara falasse, não, eu vou investir na bolsa, ele teria medo, né? Então, às vezes, você vê as pessoas com uma ganância muito grande, mas não tem coragem de investir, né, numa empresa. E o negócio é isso que você está falando. Então, uma coisa que o cara tem que fazer é que aí eu vou te falar, é risco zero. Porque é o seguinte, se você tem suas ações ali, se uma ação quebrou, vamos em primeiro lugar, pronto, tudo bem, você perdeu aquilo que você jogou nela aqui, mas as outras você não perde, né? E você não está só concentrado em uma ação. Entendeu? Então não vai quebrar de uma vez a Petro e a Vale. E a Vale. Não vão quebrar de uma vez. Não vão quebrar, primeiro. Segundo, Petro e Vale quebrar, velho, se Petro e Vale quebrar... O Brasil quebrou. O Brasil quebrou, concorda? Se o Banco Itaú quebrar, Banco do Brasil quebrar... Acabou. Então é o seguinte, faliu o Brasil. Quebrou todo mundo. Né? Quebrou todo mundo. Tá? E é até curioso, né? Às vezes a pessoa aplica o dinheiro em alguns bancos, que o banco que está com o dinheiro dele é mais arriscado do que uma Petro e uma Vale. Sim. Um banco pequeno, quantos que já quebraram? Com certeza. Uma porção. Né? Se a gente for enumerar aqui, se a gente for recordar, que nós começamos a recordar um pouquinho com os bancos dos estados, né? Que hoje você vê o seguinte, o único estado que tem um banco, que eu sei, é Brasília, se não me engano, o Amazonas. Eu acho que tem banco do Nordeste também. Eu ia falar Amazonas lá no Nordeste. E agora a gente lembrou... E tem lá no Rio Grande do Sul. Banrisul? Não. Banrisul. Eu acho que a gente lembrou também, foi do BRB agora, né? Justamente. Agora, Brasília, você viu, é o banco que é do Estado, está lá quebrado. Entrou na Maracutaia no Banco Master. Mas e aí? Se a empresa quebrar, quanto tempo? Aí você vê caindo, você vai lá e consegue vender? Não. Aí é o seguinte, a Bolsa, normalmente, ela não cai de uma vez assim, não vai. Não cai de uma vez. Não vai cair. A não ser, se vamos dar um exemplo, der uma intervenção judicial. Entendi. Né? O Banco Central fechou o Banco Master. Então, ela não tinha ações na Bolsa, mas se tivesse, ia perder. Entendi. Entendeu? Mas fora disso, você não perde. Né? Não tem perigo nenhum. Então é o seguinte, o cara deve fazer o seguinte, comprar, principalmente quando ele está começando, papéis de top. Primeira linha. De primeira linha. Nada de especulação. Não especula, não. Tá? Porque especular, igualzinho você vai falar assim, a minha carteira, mais de 70%, fica só papéis seguros. Tudo pagador de bons dividendos. Isso é um outro ponto que a gente vai entrar aqui também, porque a gente tem que lembrar de um outro ponto extremamente importante, porque a gente tem a ação que a gente compra, né, dessas empresas, e a gente tem também, além da valorização da ação, a gente tem os dividendos que a empresa paga para quem tem ação. Justo. Né? É isso que eu ia tocar. Bom, e aí nós temos essa outra questão muito boa que as pessoas, né, não têm conhecimento. Eu acho que ficou muito conhecido aí depois que soltou aquelas matérias falando do rei dos dividendos e que ele não estava muito preocupado com subir e abaixar, ele estava preocupado com os dividendos. Meu amigo, como é que funciona essa questão dos dividendos aí? Olha, para a pessoa investir, o mais importante é isso também, é pegar empresas que pagam bons dividendos. Entendi. Aí, às vezes, hoje em dia, a gente tem uma vantagem muito fácil, que às vezes, quando eu faço algumas palestras, eu explico para o pessoal. Não é difícil saber quais as empresas que pagam bons dividendos.
Não é difícil. É só entrar no Google, quando ele lá, entra lá no Google, as melhores pagadoras de dividendo na Bolsa, vamos falar em 2000 e... Já sai a lista, entendeu? Entendi. E já sai ali. Então você vai ver ali todas as empresas. Você já sabe o ramo, você sabe tudo. Tá? Então eu compro essas empresas que pagam bom dividendo. E outro que eu gosto muito da Vale e da Petro, né? Além de eu ter outras que pagam bons dividendos, por exemplo, eu tenho Banespa. Banespa? Banespa. Perdão. Santander. Não. Pô, como é que fala, gente? Os de Minas? Não, Brasil, banco. Itaú. Não, Itaú é uma das grandes, pagadoras de dividendo, Itaú. E ela paga dividendo mensal. Todo mês? Todo mês pinga lá na sua conta. Tá? Bradesco também todo mês pinga na sua conta. Então tem várias empresas que pagam assim, por períodos. A Petrobras paga por trimestrais. Entendi. Tá? Ela paga todo trimestre, ela anuncia o dividendo dela. As outras então são assim. Aí você pega a Vale paga semestral. Entendi. Ela paga por semestre. Tá? Então você vai fazendo uma carteira que você vai fazendo isso. Você quer ter renda para você, como se fosse um aluguel. Entendi. Tá? Porque você vai receber isso aí. Mas se você comprou, vamos dizer, só Petro e Vale, o Banco Itaú é mensal. Então, aquela conta ali... Todo mês está recebendo. Pinga da sua conta. Então, se a ação caiu ou não caiu, seu dividendo está ali. Entendi. Independentemente se caiu ou não caiu, o dividendo... entendeu? E o dividendo tem imposto, não? Olha, até o ano passado não tinha. A partir desse ano... E o juros sobre capital tinha imposto no ano passado, 15%, e o dividendo era isento. Aí o governo, com essa reforma tributária, manteve o juros sobre capital com 15% e taxou o dividendo em 15%. Então, esse ano nós estamos pagando... Né? Logo agora que nós vamos aumentar, eles vão taxar a gente, pelo amor de Deus. Então, agora se você pagar dividendo ou juros que são o capital, todos os dois são taxados iguais. Entendi. Então não interfere. Entendeu? Você vai receber e já vem líquido, né, descontado na fonte. Entendi. Então o que caiu na sua conta já é líquido. É líquido. Já pode gastar por Você conta. pode gastar e aquilo aí, ali. o que você pega o dinheiro e compra mais? Geralmente caiu o dividendo ali. Geralmente, você... Aí é o seguinte, o dividendo eu vou controlando, né? Conforme a quantidade do dividendo, eu vou fazendo minhas despesas e o resto tudo eu vou jogando na bolsa. Entendi. Eu não ponho em renda fixa de jeito nenhum. Não, nunca. Nunca. Agora, para quem está assistindo a gente, né? Um pai de família, vamos parar para pensar, né? O cara está trabalhando, tem um salário, e ele ganha lá um salário. Justo. Como é que ele faz esse controle? Quanto que ele guarda, ele paga a despesa dele, aí o que sobrou, ele pega 100% do que sobrou e compra ação. Porque, por exemplo, vamos supor que o menino dele, o filho, ou o primo, o neto, o parente, precisou de uma emergência médica, tem que pagar um dinheiro lá à vista. Ele consegue vender ação à vista e pagar tem esse dinheiro à vista, ou ele tem que ter uma reserva guardada? Qual que é a sua indicação? Não, olha só, eu acho que a reserva é bom você sempre ter. Tem uma reserva em renda fixa. Um pouco. Em dinheiro. Eu, como sou mais ágil no negócio, tá? Então eu não ponho em renda fixa. Nada? Nada. Nada. Porque às vezes, vou dar um exemplo. Eu já tenho minha conta tudo certinho, mais ou menos programada. Né? Não, mas eu vou viajar, vou para o exterior agora. Aí eu vou gastar, sei lá, 30, 40, 50 mil. Ok, então eu vou chegar lá, vou tirar da minha carteira os 40, 50 mil. Então você vende. Vendo, caso... Se precisar. Se precisar. Mas de vez ele estar na renda fixa, ele está lá. Em ações. Em ações, entendeu? E toda ação
Eu estou falando muito um linguajar aqui para quem realmente não entende nada. Porque tem Justamente. gente que está nos assistindo que É leigo mesmo. é expert aqui, já sabe tudo. Mas para quem realmente não sabe. Então, se ele quiser viajar amanhã, ele pode, ele vai lá, vende, e aí o dinheiro cai na conta. Cai. Aí é o seguinte, o processo é o seguinte, tanto para compra como para venda. Se você vai comprar uma ação, você compra ela hoje, você de fato, você vai pagar ele em D+2. 2 dias depois você paga. Quando você vende, você vendeu ele hoje, mas você só vai, entendeu? Receber também o dinheiro 2 dias, 2 dias depois. Então você tem que programar hoje para receber daqui 2 dias. Entendi. Justamente. Se eu preciso de dinheiro daqui 2 dias, entendi, eu tenho que vender hoje. Hoje para daqui 2 dias vencer minha promissória, vamos falar assim. Tá? É sempre assim, D+2. E a previdência? Você tem alguma previdência? Não tem? Você acha bom, acha ruim? Olha, é uma coisa assim que vai muito do espírito da pessoa, que nós falamos, né, da pessoa. Eu gosto de ser mais aguerrido no negócio, porque... Você acha que o melhor investimento é ter tudo 100%, claro, tirando essa reserva técnica aí que a gente estava conversando, em ações da Bolsa? Sim, justamente isso que você está falando, que eu sou a favor do seguinte, se você tiver disciplina e tiver, principalmente disciplina mesmo, compromisso, eu já até falei aqui naquela palestra que eu dei aqui para o seu pessoal, a melhor coisa que um pai pode fazer para um filho, né, quando ele nasceu, ou qualquer data, né, você fazer um compromisso com você é o seguinte, eu vou colocar R$500 todo mês para o meu filho, na ação Petro, Vale, qualquer uma dessas top. E esquece, entendeu? Aquilo lá você põe lá para o seu filho e todo mês você vai pondo R$500. Se você pegar seu filho aí de 5 anos, se você fizer isso, quando ele estiver na época da faculdade, você vai ver que ele tem um capital excelente para ele. Vive sem precisar trabalhar. Não, vive sem trabalhar não. Mas eu digo o seguinte, ele vai ver que é o seguinte, que você está poupando forçado. Claro, é um compromisso. Porque senão, se você ficar com aquele dinheiro sobrando ali, você vai para a pizzaria, você vai para... Você entendeu? Eu acho que o Brasil é uma cultura muito pouco explorada esse lado. Porque no Brasil, se eu não me engano, é o país que menos poupança tem no mundo. Não, o cara ganhou, gasta poupança em geral e bolsa, então... No Brasil, o cara ganha 1.000, ele gasta 2.000. Justamente. O brasileiro quer ter 2 cartões de crédito, 3 cartões de crédito, 10 cartões. Eu só tenho um. Não é que eu estou certo, não, mas eu acho que para mim atende. Com certeza. Bom, deixa eu te perguntar, assim, eu sei que a gente está com estender do tempo aí, mas é muitas perguntas. Não, para mim não tem tempo, não. E está todo mundo aqui muito curioso para saber, né? Mas vamos lá, algumas perguntas que as pessoas geralmente têm. Como é que eu compro ação na Bolsa? Comprar na Bolsa é a coisa mais fácil, assim, mais fácil você comprar e administrar um negócio. Primeira coisa, você tem que abrir uma conta numa corretora. Agora, o que é uma corretora? Todo banco grande, todos os bancos, têm a sua própria corretora. Entendi. Tá? Então, você pode pegar, eu tenho no Banco Itaú. Então, você vai Só trabalhar... pode comprar através de uma corretora? De corretora. Não pode, eu não posso chegar lá e comprar direto? Não. Sem o corretor? Não. Sem a corretora, você não pode comprar. Tá, entendi. Né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma corretora. Você tem que abrir uma conta na corretora. Tá? E mesma coisa, você pode ter uma conta no Banco Itaú, mas você não opera na corretora. Então, você operando no Banco Itaú, você tem... Você tem a corretora à sua disposição. Você tem a corretora à sua disposição para você credenciar nela. Tá? E paga? Porque eu tenho que pagar a corretagem? A corretagem a gente paga. Tem que pagar? Tem que pagar. Mas a corretagem hoje, assim, da corretora é baixa. É baixa? O que é caro, e de qualquer jeito, é as taxas e monumentos, tá? Na Bolsa. Entendi. A corretagem... O que é isso? Explica para a gente. O que é taxa e emolumentos? São taxas que vão falar assim,
Quando a gente fala a corretora, né, a comissão da corretora, ela é pequena, mas aquilo ali depois você tem, ela, das suas despesas todas, e vem lá discriminado. Taxa da corretora é tanto, a taxa lá da bolsa é tanto, aí tem lá imposto INSS, aí tem lá, tem vários itens que estão ali. E desconta muito? Não? Aí desconta mais ou menos um 0,4, 5% Entendi. da operação. Aí você foi na corretora, abriu a corretora, e aí você fala, olha, eu quero, porque geralmente o que eu vejo, né? Eu vejo, às vezes, pessoas te ligam, mandam mensagem, não, porque eu tenho uma carteira pronta, que eu tenho um fundo multimercado, um fundo isso, fundo aquilo, outro. Sure. Então você tem que descartar tudo e falar, eu quero Petro e Vale, ou a que você achar que faça sentido. É isso? Porque os corretores, muitas vezes, querem te empurrar um monte de coisa. É isso né? que eu falar. O problema da corretora, quando eu falo, todo lugar que eu trabalho, que eu opero, negócio que eu estou agora na Fix, né, faço parte da XP. A XP. Porque tem XP, tem BTG, tem várias. Pactual, tem opções. Então, o que acontece? Eu já falo com eles que eu não quero receber nada dessas indicações. Tá. Então, eles já sabem, eles não mandam para mim. Você pode pedir para não mandar. Não manda. E não manda. E aí você que fala. Porque eu acompanho o mercado. Né? Então, eu não é assim, não, mesmo pela minha experiência de muitos anos, né? Então não preciso pegar um operador para me orientar. Então, assim, e agora, a pessoa que não está, né? Agora, aí, às vezes ele fala, agora ele não pode ir na orientação do cara, porque isso é muito comum quando você está falando. Chega na corretora, o cara fala assim, tira disso aqui, nós temos um fundo aqui que é muito bom. Só que esse fundo, ele é taxado. Né? Você abre um fundo, você vai ter que pagar a taxa de administração para o fundo. Entendi. Né? Então, eles gostam de indicar isso, que eles ganham. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente fazendo a caminhada lá de manhã, e eu aprendendo, escutando, você me contou uma coisa que eu, aí particularmente falando, eu não sabia. Que é o seguinte... Um dia antes de qualquer empresa na Bolsa anunciar que vai distribuir dividendos, você pode correr lá e comprar a ação, ou 2 dias, não sei quantos dias, mas você pode ir lá e correr na ação, que você vai receber os dividendos. Não é isso? Mas isso o aí... sentido é esse, mas é um pouquinho diferente, assim, pouca coisa. Tá, explica pra gente como é que funciona isso, porque realmente isso aí é bem interessante. O negócio é o seguinte, a empresa, toda vez que a empresa anuncia o balanço dela, ela anuncia que vai pagar os dividendos, né? Ela pega o seguinte, fala lá que ela vai pagar o dividendo, vamos falar assim, na data tanto. Entendi. Né? Então ela anuncia hoje que vai pagar o dividendo, vamos falar, em agosto e setembro. Né? Aí ela anuncia e quando é que é a data de corte. Chama-se data de corte. É o período que você pode comprar. Você pode, dentro da data de corte, você pode comprar a ação que você vai ter direito para receber o dividendo. Entendi. Tá? E ele é proporcional ou não? É pela quantidade de ações que você tem até essa data. Então, se você não tem nada proporcional, não. Não é mesmo. Você não tem nenhuma ação. Por exemplo, uma ação é uma ação. Eu comprei 1 milhão de ações. E não me interessa a data. Entendi. Ele definiu esse período aí. Entendi. Então ele define o seguinte: nessa data ali, né, que nós falamos, que é a data de corte, se você vendeu a ação antes, você não recebe aquele dividendo. Entendi. O cara que comprou do C ali, aí ele passa a ter direito a receber esse dividendo. Entendi. Tá? Então, normalmente, quando a empresa paga o dividendo, né, você pode comprar antes, mas só que ela começa, no pregão seguinte, ela desconta esse dividendo. Você entendeu? Ela desconta assim, na bolsa, a cotação papel cai, desconta no papel do dia seguinte o valor do dividendo. Entendi. Certo? Mas aí você tem o direito desse dividendo.
Entendi. E aí, esse dividendo que ela faz, ela abre o pregão deduzindo esse valor do dividendo. Mas normalmente, daí a pouco, um dia, 2 dias, Volta ao normal. volta ao normal e continua subindo. Entendi. Tá? Aí você Então, garante. É uma dica para você que tem interesse, quer fazer uma experiência, porque na bolsa tem limite de valor, não? Não. Então eu posso colocar R$1 lá. Não, vamos falar assim, não vou te falar assim R$1, não. Não, real Mas é- você quer R$500, R$1.000, eles vão aceitar. Entendi. Entendeu? Você pode ter R$500 aí e fazer uma experiência. Você pode comprar uma ação de uma empresa Petro, Vale, Itaú, que vai distribuir dividendos, espera um pouco, recebe os dividendos, espera mais um pouquinho a ação voltar ao normal e vende. É. Pode fazer isso também. Pode. Né? E ele pode até fazer o contrário também. Vamos falar assim, só que aí não pode ser nas mesmas ações. Na mesma ação. O que eu faço é o seguinte, vamos falar assim, às vezes eu estou com a Vale. Você tá. Eu estou na Vale Você tá na e Vale. estou com a Petro. Tá. Estou com a Vale e Petro. Tá. Né? Então, vamos falar assim, a Vale, então, está pagando um dividendo ali. Né? Anunciou lá o dividendo Anunciou ali, que vai pagar 30 de junho o dividendo. Justamente. Vamos pôr assim, né? E a Petro, vamos falar assim, ela não está na época de pagar dividendo. Não vai pagar o dividendo. Tá? Tá. Então eu pego esse meu dinheiro da Petro e compro mais da Vale, Ah, Vale daqui. entendi. Aí o que acontece? Eu vou ter o dividendo da Vale. Tá? Passou o dia seguinte, vamos dar um exemplo, eu pego esse dinheiro e volto para o papel anterior. Entendi. Aí pronto, no intervalo de 3 dias úteis, Entendi. eu tenho dinheiro desse dividendo e voltei com a minha carteira que eu tinha antes. Entendi. A não ser se o mercado, um papel dispara depois desse inteirinho de 3 dias, 4 dias, que é mais difícil assim, Tá. coincidir. Né? E só para a gente entender, né? O dividendo é um direito que você tem e o dinheiro cai na sua conta corrente em dinheiro. Em dinheiro, justamente. E para você comprar as ações, principalmente quando está começando, a corretora exige que você faça o depósito antes para comprar suas ações. Entendeu? Então, vamos dar exemplo, você fez sua ficha lá vamos dar exemplo, qualquer corretora. Aí eu depositei lá 10 mil reais para comprar ações. Tá? Eu quero comprar 10 mil reais de ações da Você Petro. deposita o dinheiro Aí na você tem que conta. depositar na conta deles. Esse depósito não pode ser feito em cash, tem que ser através do seu banco que você usa, Entendi. é transferência bancária. Tá? Entendi. Então você faz a transferência, depois que cai isso, fazendo a transferência bancária, cai daí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos na conta. Né? Entendi. Aí ela compra suas ações. Tá, entendi. Agora, depois que você tem uma carteira, não precisa, porque essa é a garantia da corretora que se você não pagar, ela vende suas ações e cobra. Ah, entendi. Tá? Agora, tem jeito de trocar a ação? Eu tenho da Vale e, em vez de vender, eu quero trocar. Tem como fazer isso? Não. Não. Você só troca, aí você troca, mas é o seguinte, você tem que vender uma e comprar Ah, outra. tá. Tá bom. Né? Mas assim, fazer troca não. Não. O que você pode fazer seria uma troca, mas só que você tem que pagar a corretagem. Tá. O que é troca? Né? Você pode fazer, mas só que eles querem ganhar a corretagem. Então não tem jeito de fazer troca sem pagar as duas corretagens. Então você pode fazer ao mesmo tempo. Né? Você Entendi. compra um e vende a outra. Tá. Agora, Hermógenes, a gente falou aqui, é um tema muito relevante, é um tema que eu acho que todo mundo tem que pensar nisso. Tem que ter disciplina, tem que ter metodologia, gente boa para te orientar, e, enfim, não é ficar comprando e vendendo. O papel nosso aqui nessa orientação, na sua explicação, na aula que você está dando para a gente aqui. Mas me explica uma coisa aqui, o que você acha, né? Porque o mineiro, geralmente, ele é mais pé no chão e tal, e o mineiro, mas o brasileiro também gosta de imóvel. O que você acha? A pessoa deve ter imóvel, ou não deve ter imóvel, ou põe tudo na bolsa e pronto, acabou, ou ele, não, quer saber, vou ter um terreno aqui, eu vou ter um lote, eu vou ter uma sala para aluguel, eu vou ter O que você pensa sobre isso? Eu gosto assim, fazer
só um retrocesso, voltar um pouquinho, igual eu estava falando. Investimento, eu comecei investindo em ações, né? A vida é toda ação. A vida toda sempre ações. Só que uma parte do investimento, quer dizer, eu tirava uma parte dessas ações e comprava principalmente lote. Eu nunca comprei apartamento para alugar. Entendi. Nunca. Você acha que o lote então, é melhor? você comprando um lote, em loteamento bom, que você tem a valorização da urbanização no local. Isso eu recomendo qualquer um comprar. Porque vai valorizar o Que lote. vai valorizar, porque o bairro, o loteamento vai crescer. Então, na medida que está vindo obras, casas, prédio ali, aí ele vai lá em cima. É igualzinho Buritis. Eu comprei imóveis lá no lançamento do Buritis. Então, Pena que você não avisou pra gente, rapaz. E era barato, baratinho. Tá? E isso eu sempre orientei pessoas. Tá? O que eu faço é o que eu falo assim, eu não falo para ninguém fazer nada, eu falo o que eu faço. Claro. Né? Igualzinho meus amigos que me conhecem, me ligam, consulta, eu falo com eles. Né? Tem uns que já sabem, ele fala assim, mas o que você está comprando? Aí eu falo, eu estou comprando isso e isso, eu tenho essas ações. Agora, se vai dar certo ou não vai, o certo é o seguinte, se não der certo, Claro. né? Então é uma referência, assim, né? Para quem E acredita. aí você compra lote. Então é o seguinte, justamente, então o que eu fiz na vida toda foi isso, comprar uma parte em ações e uma parte em lote. Tá? Então, só um exemplo para você ver. Buritis, comprei lá no lançamento, 2 lotes lá. Um eu tenho ele até hoje, na Avenida Mário Werneck, Ponto Nobre. Nossa, Certo? pontaço. Pontaço, e ali em frente ao Super Nosso, Aí deixa eu te fazer naquele lugar planinho. Entendi. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta financeira, né? Você que foi professor de estatística, a pessoa já só de ser professor de estatística já é uma luz, né? Realmente Ajuda um pouco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desse lote que você comprou no Buritis, fazendo uma comparação com a Bolsa, ele valorizou mais do que a Bolsa ou não? Muito mais que a Bolsa. Muito mais. Porque aí é que eu falo, que eu comprei na planta. Entendi. E na hora quando eu comprei na planta, ali não podia fazer prédio. Entendi. Lá era só casas residenciais. Inclusive lá os imóveis ficaram travados, entendeu? A valorização. Entendi. Aí quando eles mudaram o uso do solo, puderam passar para o prédio, aí já subiu 200%. Bom, então, vamos lá, hein? Recomendação aqui do Dr. Hermógenes é parte que você tem investimento na Bolsa, que é o que você tem hoje, investimentos, e lotes em áreas urbanas que vão se desenvolver. Justamente. Tá. E agora chegamos aí na nossa famosa criptomoeda. O que você acha dessas moedas aí? Eu tenho um amigo, perdeu muito dinheiro, me ligou aí desesperado, me ajuda, que eu entrei nisso, fiz isso, e comprei cripto, cripto, mas ele comprou outras moedas também, aquela confusão de moedas alternativas, e perdeu, entendeu? O que você acha dessas moedas aí, criptomoeda, moedas virtuais, o que você acha disso? Olha, eu acho o seguinte, criptomoeda, eu não tenho nenhuma, nem quero ter. Tá? Porque não é nada palpável. Não tem fundamento, Não né? tem fundamento. De uma hora de um pânico que der aí, some tudo, está tudo na nuvem, vamos falar assim. Tá? Entendi. Então não tem nenhuma garantia. Né? Entendi. Então, na renda fixa você tem uma garantia do fundo garantidor. Criptomoeda você não tem coisa nenhuma. Você está à mercê de uma jogatina. Tá um auléu, né? Como se fosse um cassino. Quem entrou no início ganhou muito, né? Mas quem entrou aí, igualzinho aí, estava 100 e tanto, agora está 60 e pouco. Né? Eu fico vendo assim, uma coisa que me assusta, não me assusta, mas me preocupa, é que eu fico vendo alguns bancos, especialmente americanos, comprando criptomoeda, né? E aí você vê em alguns lugares também, eu aceito pagamento em criptomoeda. Você acha que isso vai pegar, não vai pegar? O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que é mais difícil um pouco pegar essa moeda corrente assim, entendeu? Entendi. Agora, quando o cara aceitar, desde o início da criptomoeda, muitos caras
aceitam. E aí é muito fácil também. Eu vendo para você meu carro, você paga em criptomoeda, né? Aí eu vejo o preço, a cotação é aquela, né? Então, na mesma hora que você passou para mim, eu vendo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aquele assim é. Ele porque... fala que ele aceita, mas no final do dia ele recebe, vende. E na mesma hora pega que você transferiu, vamos falar assim, você fez um Pix criptomoeda para ele, só para a gente entender, né? Eu nem sei se pode. Quer dizer, não vai poder, não, porque geralmente corretora, eu não posso transferir a minha ação para você. Entendi. Entendeu? Às vezes falou transferência de ações, você não pode nem transferir para você e nem para terceiros. Mas, então, assim, não tem problema nenhum, né? Você me paga aqui, eu vou vender meu carro para você. Você fala assim, amor, Entendi. é isso aqui, mas aí eu vou fazer conta para você. Você olha, ok. É como se fosse em dólar. Tem a cotação, o dólar é justamente, isso. Entendi. a mesma coisa, entendeu? Então não tem aí. Não, maravilha. Mas é nesse sentido. Bom, doutor Hermógenes, a gente falou bastante, você contou. Você pode voltar só um pouquinho aqui claro, no dividendo? Com certeza. A vantagem do dividendo que eu acho é o seguinte: as empresas, só um exemplo aqui para você ver, acho que eu até mostrei da vez passada para você, olha só. Aqui você pode falar assim, mas isso, aquilo e tal. É só um exemplo. Em 2022, né, a Petrobras pagou de dividendo, a Petrobras, vamos falar assim, a PN, a ON pagou até mais. A PN pagou um dividendo de 59%, 70% no ano. Mas isso não é normal. Tá? Mas só para você ver isso aí, ó, como é que dá. Mas o dividendo da Petrobras hoje geralmente está em torno de, vamos falar assim, 8%. Tá? Mas isso aí vai depender do balanço, porque outra coisa que é importante a pessoa observar é o seguinte: as empresas são obrigadas a pagar a todos os acionistas 25% do seu lucro líquido para os acionistas, dividido entre os acionistas. Então, 25% do lucro líquido das empresas tem que ser direcionada para os acionistas. Então, você vê o seguinte, você pega essas empresas, igual a Banco Itaú, só dá lucro alto, todo ano, é crescente. Então, ela sempre no lucro está pagando esses 25%. Além de você ganhar a valorização do papel. Entendi. Porque você não precisa vender. Entendi. Se caiu o papel, caiu. Mas depois você não precisa vender, não tem problema. O seu dividendo está vindo. Entendeu? Todo mês. Uhum. Então, no fim do ano... Muito interessante. Porque são duas valorizações que você vai ter. Do papel mais o dividendo que você está recebendo. E tem alguma empresa que você gostaria de falar, que paga dividendo, que você poderia falar? Não, eu já até falei mais ou menos. Que eu falei assim, Banco Itaú. Itaú. E tem outras empresas também que pagam muito bem dividendo. VEG. A VEG. A VEG também paga muito, tá? A Gerdau, a siderurgia, paga os bons dividendos. Uhum. Tá? Então, tem muitas empresas que pagam bons dividendos. A Petrobras está no meio, a Vale está no meio. É aquilo que você falou também, né? Se você der um clique no Google lá, já vai aparecer. Ela vai aparecer. Mas essas aí são umas que você pode, porque às vezes você pega umas empresas aqui, que são pequenas, que pagaram bom dividendo, mas são empresas pequenas que não são sólidas. Entendi. Que pode até, vamos dizer, não é que vai quebrar, mas assim, não são sólidas. Tá. Essas empresas que nós estamos falando aqui, além do dividendo ser um dividendo bons, às vezes menor do que essas outras empresas, sim, mas você tem uma garantia, você pode ficar tranquilo. Entendi. E nem precisa acompanhar a bolsa. Você compra e esquece. Você compra e esquece, e vai pôr dinheiro. Entendeu? Aí você formou um capitalzinho maior, aí então você vai. Entendi. Vai trabalhando. Muito bom, meu amigo. Bom, nós conversamos aqui, batemos um papo grande aqui com o nosso amigo Hermógenes, uma pessoa espetacular, experiente, e uma das coisas mais importantes, né, é uma pessoa que tem paciência, disciplina, né, e é bem prático e objetivo, porque hoje você vê tanto curso, tanta gente falando tanta coisa e tudo, e realmente a gente fica confuso, porque hoje é o contrário, informação demais, né? E aí tem mini
preço, não sei o quê, tanta coisa que a pessoa, olha, faz o normal, o tradicional, que vai dar tudo certo. Mas, doutor Hermógenes, no final do nosso bate-papo aqui, e com certeza aí nós vamos ter outra oportunidade depois de falar muito mais, porque tem muitas coisas aí que a gente pode explorar sobre bolsa, enfim. A gente sempre pede para os nossos participantes aqui deixar uma mensagem, né, final, uma mensagem para as pessoas que às vezes estão começando a investir na bolsa, ou estão começando a vida. Qual mensagem que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes, nossos participantes aí do nosso podcast? O que você poderia dar aí para a gente de mensagem? O que eu posso dar aqui como exemplo, né, do que eu fiz na vida, né? Que, particularmente, para mim, eu estou satisfeito, deu o resultado que eu pretendia, né? Então é o seguinte, é investir, procurar sempre investir todo mês. Todo mês. É aquela teoria, né? Não gastar mais do que recebe. Porque quando você gasta mais do que recebe, você vai endividando e voltando, que frase antiga, vira uma bola de neve. Então você tem que sempre procurar fazer o seu orçamento pelo que você ganha, né? Então você não vai deixar de usufruir da vida nem nada, mas não pode abusar. Você tem que pensar, a primeira coisa é na sua velhice. Porque quando você está novo, 20 anos, 30 anos, tudo que você quer comprar, vão ficar trocando de carro. Eu não ficava trocando de carro. Eu comprava um carro, às vezes ficava 5 anos com ele, comprava outro. Igualzinho quando eu estava lá na MANS, os caras até brincavam comigo. Eu, chefe lá, engenheiro, comprava um carro, ficava 5 anos. Meus encarregados, meus técnicos lá, todo ano trocava de carro. Entendi. Né? Então, assim, levar uma vida frugal, né? Levar uma vida tranquila. Você quer viajar, viaja. Você quer fazer uma farrinha, faz. Isso é tão normal. Eu sempre fiz. Sempre viajei, sempre fiz uma farra. Mas eu programava para nunca ficar endividado. Já é um bom sinal. Tá? Nunca ter dívida de nada. Nunca ter dívida. Agora, a dívida que eu fiz muita dívida. Mas assim, comprando investimento, comprando lote. Entendi. Porque na minha época, você comprava as Burutias, você dava um sinal pequeno e pagava em 36 parcelas fixas. Você ficava 3 anos pagando e parcelas fixas. Então eu comprava, entendeu? Entendi. Então, aí outra coisa, um investimento para viajar, nunca eu comprei uma passagem, fiz uma viagem parcelada, entendeu? Entendi. Eu nunca fiz, a não ser se eu tenho outro dinheiro na bolsa. Sim, se eu tenho lá uma passagem que à vista ou parcelada ao mesmo preço, parcela. E isso nós estamos falando de quantos anos de investimento? Quantos anos que você investe na bolsa? Olha, mas o que eu aumentei muito meu capital na bolsa foi o seguinte, foi em função muito também da bolsa e da valorização dos imóveis que eu comprei na planta. Ah, entendi. Entendeu? E depois que ele valorizou bem, eu vendi. E pus na bolsa. Por quê? Porque depois que você compra um lote que na planta, ele urbanizou, está tudo urbanizado. Não vai valorizar mais. Ele vai valorizar só a inflação. Entendi. Né? Entendeu? Entendi. Então, aí está corrigindo a inflação, praticamente. Né? O meu lote lá, meu galpão lá, eu vou vender agora. E isso, aí, ó, quem quiser comprar, né, depois você dá a dica aí que ele vai vender o terreno. Mas só para te fazer uma pergunta, tem quantos anos que você investe na bolsa? Olha, na bolsa, vamos falar assim, na bolsa foi desde 1970 que eu comecei a investir. 1970. 1970. Pô, então tem 50 e... Eu peguei toda essa crise, peguei mini boom 70, 56 anos você investe na bolsa. Nunca perdeu? Olha só, eu nunca perdi, igualzinho o Brás falou na palestra dele. Você só perde quando você vende. Quando você caiu, você vendeu, você perdeu. Entendi. Se você não vendeu, não coisa. Agora, se você falar também, tem outra teoria minha. Como minha carteira é mais diversificada,
E eu gosto de jogar no outro lado, que eu não aconselho, principalmente agora, só para cara experiente. Tá? Eu deixo a carteira garantindo Sua renda. minha renda aqui, meus dividendos. Tá? E uma parcela do meu capital, vamos falar uns 30%, eu jogo papéis especulativos. Ah, tá. E mais Aí especulação. esses 30, mais especulação. Esses 30 Mas é para outra chegar coisa. lá, você tem que demorar 40 anos para juntar dinheiro para ir para especulação. Né? Aí não, tem gente que pode começar alto lá em cima, né? Então é o seguinte, aí desses papéis eu faço muito assim, como ele é especulação, então eu estou acompanhando uns 4, 5 papéis assim, mais ou menos, especulativos. Né? Eu gosto muito de pegar papel que está em saída de recuperação judicial. Sempre que o papel, quando sai de recuperação judicial, está para sair, geralmente ele sobra, dobra de preço. Entendi. Tá? Então, o que eu faço? Esse papel, quer dizer, eu comprei uns papéis para fazer isso. Entendi. Tem uns papéis que não deram certo. Aí eles caíram e está demorando, não deu certo. Aí eu estou tendo um prejuízo nesse papel. Entendi. Tá? Aí eu vendo esse papel com prejuízo e compro reforço aquele outro papel que eu estou vendo que tem mais perspectiva para subir. Entendi. Então eu saio daquele e jogo para cá. Entendi. Então, teoricamente, não estou perdendo, né? Porque o dinheiro que estava alocado Sim, aqui, você está ele ganhando do outro lado. está vindo lá de cá. Então, mas isso aí é mais quando o cara tiver mais experiência. Toma cuidado. Isso É, aí isso é não só é para fazer, não. Isso É só aí não é para saber. amador, não. É para expert. Só para quem realmente... Isso aí é só para o cara saber que existe isso também. Claro, né? com certeza. Mas não aconselho fazer. Mas, Quem meu está amigo, começando, não aconselho. Mas muito obrigado, né, pela sua participação aqui, para o nosso bate-papo. Eu sei que tem aí infinitas informações. Muito provavelmente depois a gente vai fazer um outro aqui específico só para falar de bolsa, sobre comprar, vender, aluguel, empréstimo. Tem tanta informação e conto muito com a sua participação. Agradeço muito. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Contamos com você aí. Se você gostou, dá um like, dá um joinha, toca no sininho aí. Muito obrigado pela sua participação. E mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. E se Deus quiser, estaremos lá amanhã fazendo a caminhada lá. Investindo na Bolsa. Não, muito obrigado também a você por essa oportunidade, principalmente sendo de um amigo, vindo do meu amigo aí, você, Felipe. E a caminhada, aquilo ali é muito salutar para nós e pela convivência. Muito bom. Muito salutar que nós temos lá. Com certeza. E aproveitar também, mandar um abraço, né, para os nossos amigos lá, os andarilhos do São Bento. Um grande abraço a vocês. E o café. E o Café com Prosa. Com Prosa também. Com certeza estaremos lá. Todos os dois lá, nós fazemos parte do isso grupo aí. lá, com muita honra. Com certeza. E um abração para todos vocês. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, um abraço. Igor, um abraço.